Então disse o anjo: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Bem, esse aqui é o texto em que fala sobre a travessia de Jacó com a sua família no Val de Jaboque. E depois Jacó ele encontra ali um anjo e acaba lutando com ele uma noite inteira. Bem, de uma maneira resumida, quem foi Jacó? Jacó foi o filho de Isaac com Rebeca, neto de Abraão, e ele tinha um irmão gêmeo, mais velho, que era Esaú. Então Jacó, aliado com a sua mãe, eles armam um trama contra o seu irmão Esaú, no intuito de roubar dele a bênção da primogenitura, que era dado a todos os primogênitos, uma bênção especial. Então, Jacó, ele acabou ali enganando seu pai, que já estava avançado em idade e cego, e acaba recebendo ali no lugar do seu irmão a bênção. E o seu irmão ficou furioso com isso, E o nome Jacó significa apanhador de calcanhares, suplantador. Nós vemos que em vários episódios da vida de Jacó, ele acabou se manifestando como um suplantador, de acordo ali com o seu nome. Então, nesse momento em que Jacó ele atravessa o Val de Jaboque, que era um rio que dava para atravessar a pé, ele estava indo ao encontro do seu irmão Esaú, depois de muitos anos, depois que ele havia conquistado riquezas, aumentado as suas tendas, ele teve seus filhos. Então ele entende que era o momento de encontrar ali com seu irmão. E para quem já passou por uma situação assim, de fazer o mal a alguém, e quando tem que estar diante daquela pessoa novamente, sabe o quanto os sentimentos ficam apreensivos, para esse encontro. Então Jacó ele estava assim, porque durante muito tempo Jacó ele era um suplantador, ele tinha sido um suplantador. Só que as experiências da vida, as lutas que ele enfrentou, esses momentos começaram a transformar seu caráter, a sua vida. Mas mesmo assim, não foi suficiente para mudar a sua reputação diante dos homens. Então, nesse momento, ele recebe uma grande bênção, de se encontrar com um representante de Deus, que são os ministros de Deus, com um anjo. Então, ele identifica aquele varão e começa a lutar com ele, pedindo, clamando para que ele fosse abençoado. Só que nessa luta, já estava para amanhecer, e era o turno daquele anjo que estava naquele momento, ele precisava voltar. E ele viu que não prevalecia naquela luta. Então ele teve que dar um golpe baixo em Jacó, na sua coxa, fez com que ele ficasse manco, para que o Jacó pudesse largar dele. Então, o texto diz que o anjo pergunta para ele qual era o seu nome. E Jacó ali falou, aquilo que mais o incomodava, porque o significado do seu nome era suplantador. E isso refletia no seu caráter. Então, ele diz que meu nome é Jacó. Então, o anjo começa a liberar a bênção ali naquele momento. E diz que o nome dele não seria mais Jacó, mas sim Israel, porque ele lutou para ser abençoado como um príncipe. Lutou como um Deus
para que ele pudesse ser livre daquelas maldições que estavam ali prejudicando a sua vida. Por que eu digo essas maldições? Porque quando nós vamos estudar a história de Jacó, nós vemos que ele sempre lidava com pessoas, com situações em que aquilo que ele fez contra o seu irmão estavam fazendo contra ele. Então ele estava vindo num ciclo repetitivo de maldições que estavam atrapalhando o seu caminhar, a sua vida. Né? E eu gostaria de falar rapidamente sobre isso, porque a história de Jacó é uma história que nos inspira muito. Né? Não fala apenas ali ao povo de Israel, a formação dessa nação de Israel, mas também a todos que desejam viver uma vida diferente. Porque Jacó, ele recebeu um nome que afetou completamente a sua vida. E muitas pessoas vivem situações assim. Às vezes não é com o nome, às vezes o significado do nome é até bonito. Mas porque os seus pais andaram em caminhos errados, acabam vivendo consequências, as mesmas consequências de vida, acabam seguindo os mesmos rumos que os seus antepassados. E isso vai atrapalhando, vai virando um fardo que na maioria das vezes colocaram sobre você. Né? E a vida de Jacó era exatamente assim, ele lutava contra as maldições. E ele precisava ser livre, porque ele iria se encontrar com seu irmão. E esse encontro precisava ser um encontro leve, um encontro de paz. Tanto que antes dele atravessar o Val de Jaboque, ele envia mensageiros à sua frente com presentes, no intuito de quê? De apaziguar o seu irmão, achando que os presentes poderiam apaziguar um coração magoado. E na verdade não é isso. Não dá para apaziguar um coração entristecido por causa de traições com presentes. É necessário a bênção de Deus. E isso que Jacó, ele buscou quando ele viu aquele anjo, a bênção de Deus, para que esse encontro pudesse ser um encontro de paz e também que a sua vida pudesse ter um destino de paz. E ali ele se encontrou, né, com o Deus do seu pai Isaac e o seu avô Abraão, que deu a ele essa nova chance, essa nova oportunidade. Né? Então, nós vemos que essa história revela que Deus, ele transforma vidas e muda destinos. Ele fez isso no passado e faz isso hoje. Nós vemos que em Cristo, ele nos liberta desses fardos pesados da vida, fardos que carregamos pelo nosso pecado e também pelo pecado dos nossos antepassados. Cristo diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, nós vemos que em Cristo, né, naquele momento ali, Jacó, ele se encontrou com um anjo, que era o turno dele. Foi uma bênção ele ter encontrado com aquele anjo. Mas hoje, nós temos um acesso direto, porque o véu do templo foi rasgado. Então, nós temos acesso direto ao Pai. E em Cristo, nós podemos receber essa bênção. Essa bênção de viver uma vida livre dos fardos, das opressões, das maldições, de tudo aquilo que mancha a nossa reputação, a nossa imagem. Deus, ele mudou o nome de Jacó,
Porque o nome representa isso fortemente, representa essa transformação. A mudança de nome representa essa transformação moral que precisamos ter. E só quem luta com maldições sabe o quanto isso é difícil. Pessoas, né, têm possessões sutis quando estão perto de você. Muitas vezes, pessoas invejosas acabam te atrapalhando, né? Pessoas com raiva, pessoas que te desprezam. Tudo por quê? Por causa desse acúmulo de fardos, de maldições que você pode carregar. Antes de ter esse encontro com Cristo, antes de ter esse encontro com o Pai Celestial através de Cristo. Então, através dessa reflexão, eu quero deixar essa palavra, né, para que você que deseja viver uma vida livre, possa ir até Cristo. E não apenas num turno, mas em qualquer momento. E deixar aos pés dele todos os seus fardos e tomar sobre si o fardo dele, o jugo dele, que é suave e leve. Amém?